Olá, pessoal. Bem-vindos ao Empretec Summit Brasil Online. É um evento aí inovador para nos conectar. Empretecos, aqueles que desejam fazer o seminário Empretec, sejam todos bem-vindos à oficina que vai tratar a característica do comportamento empreendedor de correr riscos calculados. Meu nome é Daniel Real, eu sou empresário, sou consultor, especialista em gestão empresarial, em inovação, atuo para o Seminário Empretec há vários anos, já tive alguns estados do nosso país e tive a oportunidade de atuar fora do Brasil também, em alguns países, levando a metodologia, levando o nosso know-how em empreendedorismo para equipes e empreendedores. Eu também atuo no varejo de moda, trabalho hoje com 4 marcas, que são a Chili Beans, já há 10 anos a gente trabalha com essa franquia, a Anacapri, uma marca do grupo Arezzo, a Crocs, uma marca internacional, e a Clube Melissa, né? E eu vou tratar com vocês diversos aspectos relacionados a correr riscos calculados. E um ponto importante, nós estamos vivendo um momento atípico no mundo, não é novidade para ninguém isso. E será que é a hora de correr risco calculado? Será que é a hora de se colocar em situações de risco de verdade? Com tudo isso que está acontecendo, caos econômico e social, e a gente vai correr risco nesse momento, e eu vou trazer para vocês alguns cenários que talvez mostrem que sim, desde que sejam riscos calculados. Essa é a característica do comportamento empreendedor que nós vamos tratar. O empreendedor, ele coloca-se sim em situações de riscos, desde que ele calcule esse risco, ele aumente as chances de sucesso, mas ele não deixa de arriscar para ter resultados melhores. Para elucidar isso, para trazer de forma mais clara um comportamento relacionado a correr riscos calculados, eu convido vocês a assistir esse vídeo da Marina Fornari. Ela é uma empresária de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, da empresa Fornari Pisos e Revestimentos. Vejam aí. Olá, meu nome é Marina. Sou proprietária da Fornari, juntamente com a minha mãe e meu irmão. A Fornari foi fundada em 1992. Hoje quem está à frente, como eu falei no início, eu, minha mãe e meu irmão. A gente trabalha no ramo de construção civil, pisos e revestimentos, louças, metais sanitários, médio e alto luxo. A gente ama o que a gente faz. Então, não é à toa, estamos 28 anos no mercado, aprendendo muito com a dona Silvana, minha mãe. A Fornari sempre teve muita vontade de expandir. E para expandir, acho que o primeiro momento, principalmente aqui no estado, o primeiro ponto seria ir para a segunda maior cidade daqui do estado. Essa segunda maior cidade seria Dourados, né? Nós estamos situados em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A segunda cidade maior é Dourados. Só que Dourados era muito bem servida de lojas, então não tinha por que a Fornari estar lá. Esse ano, em meio a furacão que foi a pandemia, está sendo a pandemia, fechou uma loja muito importante para Dourados. E na hora, a gente já começou a mexer os pauzinhos, porque a gente acreditou que, nossa, é a hora, só que com muito medo por conta da pandemia. Primeiro passo nosso foi contactar nossos principais fornecedores exclusivos, que eram exclusivos dessa loja que fechou. Contactamos, deram para nós sinal positivo para a gente poder ir fundo como exclusividade, tá? Isso foi muito bom porque essa agilidade que a gente teve fez com que a gente chegasse primeiro nisso, ou seja, travou outras lojas, que logo depois fiquei sabendo que contactuaram eles também com vontade de ir para lá, para Dourados. Então a gente agiu muito rápido, então a vontade já era muito grande. Então foi bem legal esse ponto. Então a gente saiu na frente. E aí começamos a mexer os pauzinhos, em meio ao olho do furacão da pandemia. Foi bem no início, assim, daquele auê todo da pandemia. Mas graças a Deus a gente correu esse risco calculado e hoje a gente está muito feliz. Ainda a loja não está pronta porque a gente está em meio reforma, mas já temos vendedores lá, já estão fazendo um trabalho legal e já estamos colhendo fruto, isso é o mais legal. Então a gente não se arrepende em nenhum minuto do que a gente fez. Então foi muito legal essa atitude. Meu nome é Marina Fornari, sou empreteca desde 2017. Acredito que correndo esses riscos calculados, nosso crescimento vai ser bem expressivo nesse ano de 2020. Olha só, pessoal, viram que interessante o relato da Marina?
Uma empresa com quase 30 anos, que ao longo desse período todo não expandiu para uma cidade que eles desejavam atuar. E num cenário de coronavírus, de caos econômico e muito receio da classe empreendedora, eles tiveram coragem, ela agiu, se colocou numa situação de risco e foi para a segunda maior cidade do estado, com uma operação que eles desejavam fazer há bastante tempo. Então, nesse momento, ela calculou os riscos, vocês viram, né, o cálculo de risco, ela negociou com os fornecedores, ganhou exclusividade de marcas, mas não deixou de atuar. Ela foi à frente e levou a marca para esse município. Percebam que houveram vários outros comportamentos relatados, mas o que eu quero enfatizar, trazer foco aqui para vocês, é que ela se colocou sim numa situação de risco. E assim age o empreendedor. Agora, você que está aí me assistindo, sendo empreteco, aqueles que já são empretecos, estão entendendo a linguagem, aqueles que ainda não são, vão se aproximar da gente, em algum momento vão fazer o seminário, minha pergunta é, como é que você está agindo na sua empresa? Você está, de fato, se colocando em situações de risco, mesmo no cenário do corona? Mesmo nesse cenário que nós estamos vivendo, ou você está esperando passar para ver como que as coisas vão acontecer? Pode ser uma alternativa, mas o convite que nós fazemos, e o Sebrae como uma casa que apoia o planejamento, a revisão de modelos de negócios e o apoio para o empresário estar mais preparado em gestão, está dizendo para você que correr riscos calculados é importante mesmo em situações como essa que a gente está vivendo. Mas vamos conversar sobre os comportamentos empreendedores de correr riscos calculados. O primeiro deles é avaliar alternativas e calcular riscos deliberadamente. Olha que interessante. Então, o empreendedor, ele busca, se não encontra fácil, ele cria alternativas e ele calcula riscos intencionalmente dessas alternativas. Um breve exemplo, um empresário do setor de locação de vestidos finos para festas aqui do Mato Grosso do Sul, da capital, ele se viu num cenário... um pouco antes de começar tudo isso que iniciou lá em março, a pandemia, ele tinha feito uma baita reforma na empresa, né? Tinha feito um grande investimento. E aí veio a pandemia. E o primeiro setor prejudicado é aquele que tem a ver com a aglomeração de pessoas, eventos, turismo e eventos, né? A locação foi a zero. E ele percebeu que ele tinha algumas alternativas. Ele refletiu e identificou 3 alternativas. A primeira alternativa era simplesmente aguardar. Vou aguardar e vou ver o que acontece. Isso vai passar. E aí já faz 5 meses e ainda não passou, né? Quem está assistindo aí é empresário sabe. A segunda alternativa que ele identificou foi de vender as roupas de locação. Então, pegar as roupas que ele usava para locar e vender. Como ele tinha uma negociação boa com os fornecedores, de estilistas, etc., ele venderia essas peças. Uma segunda alternativa. E a terceira alternativa que ele percebeu foi criar um voucher de 50% de desconto para os clientes com uso permitido ao longo de 12 meses. Ele avaliou as 3 possibilidades e viu que aguardar não dava, porque ele precisava de capital, ele estava sem economias, ele fez todo o investimento que ele podia. A segunda possibilidade, que era vender, ele ficou com bastante receio, porque ele precisava de dinheiro agora, e vender seria atrativo, mas quando as coisas retomassem, provavelmente ele teria consumido essa gordura financeira, e isso seria uma perda para ele. Então, ele optou pela terceira possibilidade, ele criou o voucher com 50% de desconto, que é muito atrativo, porque ele tem uma clientela grande, e seguiu com essa opção, e foi um sucesso. Ele, lá em março, abril, ele teve um faturamento expressivo nesse momento, e isso ajudou ele a seguir os próximos meses tomando as decisões corretas. Então, perceberam a importância de avaliar alternativas, calcular risco e tomar decisão. Depois, o segundo comportamento fala de agir para reduzir os riscos ou controlar os resultados. Novamente, o empreendedor está correndo risco sim, mas ele age para reduzir ou controlar os resultados. E aí um empreendedor da área de alimentação, de uma cidade do interior do estado, uma cidade com aproximadamente 100 mil habitantes, ele tinha uma lanchonete na frente da principal praça da cidade, próximo aos principais bancos. Esse empreendedor, há um ano atrás, comprou a loja ao lado. Ele pagou uma luva e comprou a loja ao lado e expandiu, fez uma baita reforma e as coisas ficaram melhores. O faturamento dele cresceu. No entanto, veio o momento que nós estamos vivendo e ele percebeu que seria muito difícil manter o aluguel fixo que ele tinha e os custos relacionados a uma operação que tinha duplicado de tamanho. Nesse momento, ele agiu para reduzir os riscos e controlar os resultados. Ele decidiu que ele não precisava, ele percebeu que com mais eficiência e um bom projeto arquitetônico, ele conseguiria manter a operação dele apenas na loja anterior, em uma das lojas. Ele não precisava de tudo aquilo, ou seja, ele conseguiria, quando as coisas retomassem, manter um bom faturamento com um aluguel que seria a metade do que ele paga hoje, custos bastante reduzidos. E aí, essa é a parte mais interessante, e aí ele resolveu vender o ponto dele.
E ao vender o ponto dele, que é um ponto super desejado, mesmo num momento como esse que a gente está vivendo, a oportunidade que surgiu foi muito, muito rica, porque ele pôde escolher a empresa que ia ser vizinha dele. O interesse de empresários foi tamanho que ele escolheu. Tinha algum setor de alimentação que ele descartou, escolheu um setor de beleza, para ter um mix mais atrativo na quadra que ele atua. E o terceiro comportamento, que é colocar-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados, esse comportamento também tem a ver com correr riscos calculados. Um empresário, uma cidade pequenininha, 30 mil habitantes, no norte do nosso estado, aqui no Mato Grosso do Sul, talvez numa cidade parecida com você que está aí nos assistindo, ele tem uma hamburgueria gourmet, uma hamburgueria bem posicionada na cidade, uma hamburgueria com uma qualidade diferenciada, um ambiente agradável. E o same-store sale dele, que é um indicador importante para os negócios aí atuais, ou seja, a venda comparada ao mesmo período do ano passado, estava com uma queda de 50%. Ele estava caindo 50% de faturamento, drástico, né? Tomou as medidas possíveis, mas para superar esse momento, o que ele fez? Ele criou um festival de cheeseburger. Calma aí. Então a empresa está caindo 50% e cria um festival, e investe num festival em comunicação, em esforços e tudo mais. Sim, olha a inteligência desse empresário. Ele se colocou numa situação de risco. Ele foi atrás de parceiros, queijos regionais que se diferenciavam, que se destacavam. Ele fez parceria com esses pequenos produtores e trouxe um festival de cheeseburger. Com essa ação, que trouxe um baita diferencial, isso caiu no conhecimento da clientela dele, até de outras pessoas interessadas, ele retomou o patamar que ele tinha de faturamento, com uma ação se colocando numa situação de risco. Muitas outras empresas de alimentos e bebidas preferiram ficar ali quietinhas, tranquilas e não se arriscar. Ele se arriscou, foi para cima e teve um resultado diferente. Nesse slide que vocês estão vendo agora, tem os 3 comportamentos com alguns destaques. Percebam aí, em negrito, no início de cada comportamento, estão os verbos de ação: avaliar, agir e colocar-se. Isso é responsabilidade do empreendedor. Ninguém vai avaliar por você se você não estiver avaliando, ninguém vai agir por você se você não estiver agindo, e ninguém vai se colocar em nenhuma situação de risco por você se você não fizer isso. Então isso, a gente começa a dar um tom da responsabilidade sua para essa situação. E o primeiro comportamento tem 2 pontos-chave ali, que são ter alternativas, e se você ainda não encontrou alternativas, é sua responsabilidade buscá-las. Existem caminhos, deliberadamente. Então, avaliar essas alternativas intencionalmente, tá? De caso pensado. O segundo comportamento tem 2 palavras importantes também, que são reduzir risco e controlar. Então, o empreendedor está o tempo todo ele está se arriscando, buscando reduzir o risco ou até controlar o resultado. E, por fim, ele também coloca-se situações que implicam desafios ou riscos moderados. Então, ele vai atrás de desafio ou risco moderado. E o moderado tem muito com correr riscos calculados. É se arriscar sim, porém calculando o risco. Como é que está na sua empresa? Como é que está no seu negócio? Será que você está praticando esses comportamentos? Quanto será que esses comportamentos poderiam te auxiliar? Muitos negócios estão fragilizados, e aqueles que talvez estão estabelecendo metas, desafios, estão se arriscando mais, estão já obtendo um resultado diferenciado, ou podem até se diferenciar bastante depois desse ano, 2021, 2022, as coisas vão e têm que mudar. Um exemplo pessoal meu, como eu falei para vocês, eu trabalho com varejo de moda. Nós tivemos, durante essa pandemia, e felizmente eu fiquei fechado apenas 15 dias as lojas, depois disso nós abrimos com várias restrições, mas retomamos, nós tivemos 3 datas sazonais: Dia das Mães, em maio; Dia dos Namorados, em junho, né? E agora Dia dos Pais, em agosto, que acabou de passar. Olha, e eu precisava me estocar para essas datas. E eu poderia ter ficado com estoque super raso, sem volume, ou me desafiar, ou me colocar numa situação de risco, de fato, medir, calcular, buscar reduzir o risco ao extremo, não comprar produto arriscado, comprar produto só de alto giro, medir exatamente as numerações mais vendidas e tudo mais. E foi isso que eu fiz, me estoquei de uma forma saudável para o momento. Alguns até empresários conhecidos e pessoas aí que eu tenho relacionamento me questionaram desse risco, mas eu acreditava que seria importante, e felizmente nós conseguimos colher bons frutos dessa investida. Então, correr risco é saudável desde que ele seja calculado. Esse slide que está aí na tela, me perguntaram esses dias uma palavra que definiria os últimos 4 meses e meio, 5 meses. E eu pensei muito e disse que a palavra que define esses últimos 5 meses para mim é decisão. Para mim foram decisões o tempo todo.
comprar, não comprar, demitir, não demitir, reduzir, não reduzir, criar uma ação de marketing, não criar, investir ou não investir, o tempo todo decisões foram tomadas. E nesse cenário atual, gente, a autorresponsabilidade, que não é uma novidade para nenhum de nós, especialmente para os empretecos, sabem aí do que eu estou falando, mas a autorresponsabilidade ela é fundamental. Existem dois cenários, tem duas mãos aí apontando, uma para cada lado, que são aqueles empresários ou donos de CNPJ que falam, a culpa é do funcionário, a culpa é do mercado, a culpa é do cliente, a culpa é que ele não está comprando. Esse é um cenário, isso não é o que nós recomendamos. A sugestão dada é levanta a mão e assume a responsabilidade. Quem que é responsável pelos seus resultados? Você. Se você não estiver correndo risco, alguém no mercado vai correr e talvez vai abocanhar uma fatia positiva, alguma oportunidade que tenha. Para medir risco, tem várias formas, e o Sebrae está à sua disposição para apoiá-lo. Agora, seguindo, eu vou passar um outro vídeo para vocês, bastante interessante, que é o vídeo da Nathalie Pavan. Ela é fundadora da MyCookies e ela vai contar uma cena bem específica que ela viveu na empresa, e eu quero que vocês reflitam sobre a riqueza disso novamente, quão importante é correr riscos calculados. Solta o vídeo aí, por favor. Fala galera, aqui é Nath Pavan, eu sou criadora e fundadora da MyCookies, uma empresa de cookies artesanais que nasceu aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a gente já tem 50 unidades de franquias espalhadas aí por esse Brasilzão. Bom, vim compartilhar um pouquinho com vocês da minha vivência nesses últimos meses, desde que estourou essa pandemia, esse caos econômico e social mundial, algo que alguém jamais poderia ter previsto antes. E a gente precisou recalcular a nossa rota, porque todo aquele planejamento feito para 2020 ele foi por água abaixo. Bom, na metade de março, a gente estava com planos de construir a nossa fábrica própria. Hoje a gente produz todos os cookies e entrega congelado para todas as nossas unidades. Toda a nossa rede recebe os cookies prontos apenas para assar na sua unidade de franquia. E a gente estava trabalhando já com a capacidade máxima, a nossa fábrica já estava produzindo tudo que ela podia, a gente já estava com 3 turnos, então esse sonho de construir uma fábrica própria e muito maior, ela estava começando a se tornar real na metade de março. Mas do dia para a noite, esse sonho desmoronou, eu fiquei realmente muito baqueada, eu perdi meu chão, mas eu sabia que eu não podia desistir nem parar. Eu me vi produzindo metade do que eu estava acostumada, eu me vi com apenas um turno de produção para quem tinha 3 e tive que fazer a dispensa de quase 50% de toda a minha equipe fabril. Foram momentos bem difíceis, bem complicados, mas hoje eu consigo enxergar que existe sim uma luz no fim do túnel, as coisas já estão começando a acontecer. E por isso, na semana passada, eu retomei os meus planos da construção de uma nova fábrica. A gente já começou, a obra está a todo vapor. E enquanto algumas pessoas olham para mim e falam, Nath, que loucura! Eu falo, não é loucura. Isso é correr riscos calculados, porque a economia vai voltar a girar. Eu já tenho reflexos disso aqui no meu atendimento dentro da minha equipe de expansão. A gente tem atendido muitas pessoas interessadas em franquias. Esse ramo de franchising, ele está super aquecido e eu acredito que quando tudo isso passar, eu vou estar pronta para atender toda a minha rede com muita qualidade. Então é isso, gente, correr riscos calculados, o que para muitos seria uma loucura, pra gente é ter visão, é ser visionário. E é isso que a gente tem feito aqui, espero ter ajudado. Um beijo. Viram só, gente? Nesse caso, a Nathalie, ela se colocou claramente numa situação de risco. Ela, talvez como muito de nós, teve um baque gigantesco com relação a tudo isso que aconteceu. Queda bruta no faturamento, demissões, algo que corta o coração, mas ela segurou a onda, primeiro, espinha ereta, respirou, analisou o cenário, entendeu que não correndo riscos, ela prejudicaria a rede franqueada dela, e mais que isso, ela comprometeria a expansão do negócio dela, que é um objetivo muito claro que ela tem. Ela assumiu o protagonismo da situação, mesmo frente ao caos, à dúvida, ao medo, ela percebeu que, se ela não assumisse esse protagonismo, ninguém ia fazer por ela. Então, ela não apenas manteve as atividades, mas ela decidiu investir na nova indústria. Se colocou claramente numa situação de risco, mas um risco calculado. Ela não teve tempo de contar tudo para a gente, mas ela fez uma série de análises, analisou o cenário, assim como a Marina citou que fez também.
e se colocaram em situações de risco. Como vocês perceberam, o número de prospects, de pessoas interessadas no negócio dela tem crescido. Acho que ela citou isso no vídeo. Tem crescido nos últimos meses. Muitos executivos, muitas pessoas estão talvez deixando ou perdendo os empregos, estão saindo capitalizadas em busca de um empreendimento, realizar um sonho. Isso tem surgido oportunidades para ela. E eu volto a te perguntar, e você aí na sua empresa, como é que você está correndo riscos? Como é que você está fazendo com que o seu CNPJ ele saia desse cenário mais fortalecido? O que você tem feito nesse sentido? Isso é uma pergunta que parece ser simples, mas é importante olhar. No seu cenário, no seu contexto, o que você pode fazer para assumir esse protagonismo, se colocar em situações de riscos calculados, ter alternativas, avaliá-las e tomar decisões. Eu contei um relato para vocês aqui da Marina, da Nathalie, relatei o caso da empresa de vestidos para festas, o caso da hamburgueria e também o caso da empresa de alimentação na frente da praça de uma cidade do interior. Todos eles, de alguma forma, se colocaram em situação de risco e não estão rindo à toa, seria uma maravilha, mas estão mais fortalecidos do que se não tivessem corrido esses riscos. Isso é muito importante para os nossos negócios. Esse é um cenário, para vocês que estão nos assistindo, de fato nunca vivido. E falar de correr riscos calculados, para mim foi um desafio grande, porque nós não estamos aqui para estimulá-los a correr riscos aleatórios, mas riscos calculados. Essa característica do comportamento empreendedor, fundamental para o empreendedor de sucesso, ela não existe só no cenário de economia pujante e onde a economia está aquecida. Ela é importante também num cenário difícil, desafiador, como esse que nós estamos vivendo agora. Para aqueles que são empretecos, eu convido vocês para colocar tudo isso em prática, gente. É a hora de colocar em prática os comportamentos, os 30 comportamentos empreendedores que vocês já conhecem, retomar o material, ler e colocar em prática. Só praticando vai ter resultado diferente. Vocês conhecem aí tudo que há de melhor em empreendedorismo. E aqueles que ainda não são empretecos, o meu convite para vocês é: experimentem, já liguem no Sebrae da sua cidade, da sua região, faz uma ficha de pré-inscrição que uma hora vai retomar, tá chegando e vai dar certo, e logo mais a gente volta a ter turmas presenciais do Seminário Empretec. E além disso, analisem a possibilidade de correr riscos calculados, esse é um ponto importante para os nossos negócios. Para todos vocês, eu quero dizer que eu acredito muito, muito mesmo, que nós sairemos desse cenário mais fortes. Essa é a minha convicção. Eu acho que praticando comportamentos empreendedores, correndo os riscos calculados, medindo os resultados desses riscos, tendo desafios bastante claros estabelecidos, nós vamos sair desse cenário mais fortes. Eu acho que a capacidade de adaptação nesse cenário ela é fundamental para todos nós. Objetivos claros vão direcionar os recursos que muitas vezes estão escassos para vocês também. Recursos financeiros, recursos de todos os tipos. Ter um objetivo claro vai ajudar para isso. E ter a capacidade, a característica do empreendedor de sucesso de correr riscos calculados, com certeza vai diferenciá-los nesse cenário. Tem uma última tela para mostrar para vocês, que é uma frase que eu gosto muito, muito simples, mas muito bacana, que fala que se parar o sangue esfria. Essa é uma frase repetidamente dita pelo Caíto Maia, ele é o fundador da Chili Beans, em que se a gente para o sangue esfria. Então nós não podemos permitir, como no momento aí de esporte, uma corrida, um exercício físico, que o sangue esfrie, porque reaquecer leva muito tempo. E a hora agora é de manter o sangue quente, se desafiar, ter objetivos muito claros definidos e ir para cima, porque tem espaço para quem empreende. Sucesso a todos, prazer estar com vocês, obrigado.